agora, queridos, por favor, abram suas Bíblias. Estamos nesta série de sermões em primeiro livro de Samuel. Hoje dia, capítulo 14, vamos terminar esse capítulo. Capítulo 14, versículos 24 até o versículo 52. Diz assim a palavra de Deus: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar a su mano a boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber agustado un poco de esta miel. Quanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo carne con sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: Así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Has de morir, Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar.
Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisuia, y los nombres de sus dos hijas eran de la mayor Merab y de la menor Mical. Y el nombre de su mujer, la mujer de Saúl, era Ainoam, hija de Aimás. Y el nombre del general de ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. E houve guerra encarniçada contra os filisteus todo o tempo de Saúl. E a todo o que Saúl veía, que era homem esforçado e apto para combater, lo contava consigo. Hasta aqui a palavra de Deus. Vamos orar uma vez mais, queridos. Ó Senhor, necessitamos que Teu Santo Espírito venga aplicar essas verdades desta história que se passou há tanto tempo, Senhor, a nossos corações hoje. Rogamos por la acción soberana del Señor sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Queridos, en 1812, Napoleão Bonaparte, que era imperador de Francia en ese momento, ele hizo una guerra contra Rusia, una batalla con el ejército que era considerado el más grande de Europa en este momento. Ele era un líder brillante. No sé si acá en Chile ustedes estudiaron bien con respecto a Napoleão Bonaparte, pero en Brasil, en la escuela, era obligatorio estudar sobre él. Y él era un líder brillante, hermanos. Un estratega respetado. Pero en aquella campaña, ele foi um insensato. Napoleão levou a seus soldados dentro de uma terra enorme e muito fria. Assim é a Rússia. Ele não havia calculado muito bem o peso que estava poniendo sobre seus soldados. Os russos tiveram uma brilhante estratégia. Eles não foram ao combate, eles retrocederam. E eles foram queimando as plantações, as provisões, e sempre retrocedendo. Bueno, o exército francês, então, foi cada vez mais adentro. E quando chegava mais adentro, estavam mais lejos de casa e cada vez mais cansados. E quando Napoleão chegou a Moscou, ele encontrou a cidade praticamente abandonada e incendiada. E então, ele mira isto e decide volver. Sus soldados tiveram que volver em um frio extremo, com hambre, estavam enfermos. E em este regresso à casa, eles foram atacados no caminho. Muitos morreram porque tiveram que suportar a carga de um líder insensato. Queridos, líderes insensatos destruyen a seus liderados. É de isso que trata nosso texto de hoje. Na semana passada vimos o Senhor dando uma grande vitória a Israel por meio de Jonatán. ¿Se acuerdan da história? Mientras Saúl estava detenido bajo um árbol, Jonatán se levantou a la batalha solo. Ele lutou por la honra del Senhor e trajo la vitória ao povo de Deus. Pero a história não termina aí. O texto de hoje, hermanos, nos muestra lo que Saúl hizo com esta vitória. O povo de Israel estava perseguindo os filisteus e Saúl toma uma atitude insensata. Ele hace um juramento proibindo ao povo comer hasta al anochecer, porque ele queria vengar-se de seus inimigos. O povo, então, que já estavam cansados da batalha, eles quedam aún mais débil com este juramento de Saúl. Essa atitude de Saúl hizo com que o povo pecara contra o Senhor. O dia que começou com a grande salvação do povo de Deus, casi termina com a muerte do próprio hijo do rei, a causa da insensatez de Saúl. Hermanos, muitas vezes nós temos muitos problemas, e é verdade. Pero muitas vezes os problemas em nossa vida não é tanto a batalha que temos que enfrentar, sino as cargas
que llevamos a la batalla. Nuestra lucha ya es difícil. Sabemos nosotros cómo es difícil nuestras luchas. Pero se vuelve aún más pesada cuando llevamos cargas que no deberíamos llevar. Y Saúl nos muestra exactamente eso, güey. Un rey que debería fortalecer a su pueblo, pero por su insensatez terminó haciendo que la batalla sea aún más pesada. Es por eso, hermanos, que el tema del sermón de hoy es la insensatez de un mal rey. La insensatez de un mal rey. En primer lugar, hermanos, veremos la insensatez que sobrecarga al pueblo. Y esto vemos de los versículos 24 hasta el versículo 30. Queridos, el texto comienza mostrando a nosotros un contraste muy triste. El versículo 23, que vimos la semana pasada, terminó diciendo, así salvó Jehová a Israel aquel día. Esa, hermanos, era una noticia de alegría. Dios había usado la fe de Jonatán para traer la salvación al pueblo de Israel. Pero inmediatamente, en el versículo 24, nos dice que los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo estaba en apuros? Era un día de victoria. El pueblo de Israel estaba persiguiendo y matando a los filisteos. Y ahora estaban en apuros. El texto nos dice, hermanos, que el rey Saúl había hecho un juramento diciendo, maldito el hombre que comiere pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos. O sea, hermanos, el pueblo de Israel estava em apuros por causa de uma ordem insensata do próprio rei. Eles já estavam na batalha, já estavam cansados, pero Saúl puso sobre eles uma carga más. Nadie poderia comer hasta o fim do dia. E isso é terrível, queridos. O problema de Israel não era solamente o inimigo que estava ali delante de eles. O problema de Israel era também seu próprio rei. Antes, Israel estava em apuros porque os filisteus eram muitos, porque eles tinham armas, porque eles estavam dominando a terra. Pero agora o pueblo está apretado por causa da insensatez de Saúl. Fíjense ustedes en la motivação de Saúl para hacer este juramento tonto. Ele disse, antes que haya tomado vengança de mis enemigos. Jonatán, su hijo, ele havia visto essa batalha como uma luta por la honra de Deus. Pero Saúl transforma toda essa batalha em uma questão personal. Saúl não está preocupado com seus soldados, não está preocupado com nada mais, está preocupado por sua vingança personal. E para empeorar a situação, hermanos, de los soldados, o texto nos diz que eles entram em um bosque e havia mel no campo. Era uma terra que emanava leite e mel. Eles estavam delante de uma provisão de Deus no caminho. Havia mel para homens cansados. Pero nadie se atrevia a tocar esta mel por causa do juramento de Saúl. Hermanos, não se nota muito, pero les prometo que a veces, eu vou ao ginásio. E quando chego à casa, hermanos, eu tenho uma hambre de leão. Quero comer o que está à frente. Imaginem ustedes soldados em uma guerra, correndo, lutando, gastando todas suas forças. E delante de ellos, miel. Algo que poderia renovar o corpo, trazer energia para eles de novo. Pero os soldados passam mirando, com medo, sem tocar nada. A insensatez de Saúl estava impedindo que o povo desfrutara de uma provisão de Deus em meio do caminho. Pero a história nos diz que Jonatán não havia escutado o juramento de seu padre. Mientras Saúl estava inventando este juramento tonto, Jonatán estava no campo de batalha e não sabia de nada. Então, Jonatán toma um pouco de miel e come. E o texto nos diz que foram aclarados seus olhos. Sabe quando uno toma uma Coca-Cola bem helada, em verano, certo?
eu imagino que foi mais ou menos esta sensação que tuvo Jonatán aqui. Foi tão revitalizante para ele aquele miel, que a sensação era como se seus olhos fossem aclarados. Pero uno de los soldados dijo a Jonatán, ¿cuál fue el juramento de su padre? La respuesta de Jonatán fue, mi padre ha turbado el país. Mi padre no ayudó al pueblo, sino que empeoró la cosa. Si el pueblo hubiera comido libremente, la derrota de los filisteos habría sido mayor. El nombre de Saúl significa aquel que ustedes pidieron. El nombre de Jonatán significa aquele que Deus deu. Este homem que Deus havia dado ao povo parece ter mais sabedoria que o próprio rei. Imaginem ustedes a alguém que está subindo na escalera, carregando uma caja bem pesada. A subida já é difícil, pero viene outra pessoa e em vez de ajudar, põe outra caja por cima e aún te diz, anda mais rápido. Era exatamente o que Saúl estava fazendo aqui, irmãos. Deus não havia proibido a esse povo de comer. Deus não havia puesto nenhuma maldição sobre eles. Saúl tomou uma decisão que era suya e la puso sobre homens cansados, como se fosse uma ordem sagrada. Saúl deu uma ordem que vai mais allá de lo que Deus havia dado. E isso é muito importante entender, queridos. Porque nós, a Igreja Presbiteriana em geral, que somos chamados reformados, somos o povo que levanta a bandeira chamada só a Escritura. Ou seja, só a palavra de Deus deve governar a vida do povo de Deus. Donde Deus habla, não queda outra, hermanos. Temos que obedecer. Pero donde Deus não habló, nenhum homem, ojo, nenhum homem pode poner carga sobre nós hablando em nome de Deus. E quantas vezes passa isto no contexto religioso, hermanos? Esta semana, conversando com hermanos da igreja, me comentaram exatamente isso. A vezes as pessoas já estão cansadas das batalhas da vida e em vez de escuchar a palavra de Deus, recebem mais peso, mais exigências, mais regras que Deus não pôs sobre nós, mais e mais religião sem Bíblia. E isso ocorre não somente em um contexto religioso, irmãos. Isso também passa dentro de nossa própria casa. Les explico. Existem padres que são necios, que provocam a ira de seus filhos. Padres que dão ordens insensíveis e amargam o coração de seus filhos contra o governo de seus padres. Padres que põem cargas sobre seus filhos que Deus nunca puso. E o mais triste, hermanos, é que estas cargas que levamos terminam impedindo-nos de desfrutar as provisões simples de Deus em meio do caminho. Os soldados nem sequer tocaram a mel. E a vezes ocorre o mesmo com nós. A pessoa está tão llena de cargas que outros puseram sobre ela que já não consegue alegrar-se em las provisões simples de Deus. Por medo. Foram acostumbrados a uma ideia de que não se pode fazer nada por causa de líderes insensatos. Será que tu has cargado em tu vida a carga da religião? Será que está sobre ti o jugo de líderes insensatos? Has podido desfrutar de la mel de Deus, de sua provisão, de sua graça, a lo largo do caminho, sem ter medo por isso? Recuerda, hermanos, nuestra bandeira é sola Escritura. Solo a palavra de Deus deve governar nosso caminhar. Lo que passa de isso, não passa de cargas de homens insensatos. Bueno, então vimos a insensatez que sobrecarga ao povo. Em segundo lugar, veremos a insensatez que finge piedade. A insensatez que finge piedade. E isto vemos nos versículos 31 hasta o versículo 46. Hermanos, a história nos diz que o povo continuou lutando
E foi um caminho largo em essa batalha. Cerca de 30 quilômetros que era de distância entre Micmas e Aijalon. Imagina então o cansancio de estos homens, hermanos. O versículo 31 vai dizer que o povo estava muito cansado. Em hebreu, esta frase traz a ideia de que eles estavam agotados, quase sem forças. Foi interessante, na tradução dijo que estavam desfalecendo ao extremo. Eles haviam passado o dia todo lutando, correndo, perseguindo ao inimigo e sem poder comer nada. E então, o versículo 32 nos mostra qual foi o resultado disso. Os soldados se lançam sobre o despojo. Eles tomam ovejas, bueyes, becerros, matam os animais em el suelo e começam a comer a carne com sangue. E qual era o problema disso? Isso era pecado contra o Senhor. No livro de Levíticos 17, o Senhor já havia dado uma ordem clara com respeito a isso. A sangre pertencia ao Senhor, representava a vida, apontava a expiação de los pecados. Israel não poderia tratar a sangre como se fosse algo comum, não. Os soldados pecam, hermanos. Não devemos suavizar isto. Eles pecam contra o Senhor. Sin embargo, hermanos, o texto também quer que veamos como os soldados chegaram hasta esse momento. Eles estavam hambrientos, agotados, desfalecendo ao extremo, depois de um dia inteiro bajo na carga que Deus não pôs sobre eles, a carga de um líder insensato. Nós vemos aqui, hermanos, a verdade é que líderes insensatos fazem com que o povo pueda pecar contra Deus. E quando Saúl supo de lo que passou, miren ustedes no versículo 33. Saúl dijo: vosotros habéis prevaricado. Es decir, ustedes actuaram de maneira infiel. Ele manda trazer uma pedra grande, ordena que cada um traiga seu animal, corrige a maneira de matar os animais e diz: no pequeis contra Jeová comendo carne com sangue. Depois o texto diz que Saúl edificou um altar a Jeová. Uau! À primeira vista, hermanos, Saúl parece muito espiritual, verdade? Havia hablado contra o pecado. Ele defende a lei do Senhor. Ele levanta um altar. Parece um rei celoso por la santidade de Deus. Pero aí está o perigo, queridos. Uma pessoa pode ter actos externos sobre as coisas de Deus delante de pessoas e aún assim ter seu coração completamente lejos do Senhor. Lo que o autor do livro quer deixar claro para nós, hermanos, é que Saúl sabe muito bem decirle ao pueblo: no pequeis contra Jeová. Pero Saúl não sabe dizer: eu pequei contra Jeová. Ele sabe señalar o pecado do pueblo, pero Saúl não sabe reconhecer a insensatez de seu próprio juramento. E Deus, hermanos, nunca se impressionou com altares, com actos externos, sem um verdadeiro arrependimento em nosso coração. No Salmo 51, Davi vai dizer: porque não queres sacrifício, que eu lo daria. Não queres holocausto. Los sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Ao coração contrito e humilhado, não despreciarás tu, ó Deus. Saúl tinha actos externos, pero lhe faltava um coração contrito e humilhado. Isso é a insensatez que finge piedade, hermanos. Quando temos palavras bonitas acá na igreja, pero não temos um coração rendido ao Senhor. Quando temos celo externo, aparência de reverência, ponemos essa corbata domingo, pero estamos com esse coração completamente lejos de Deus. Depois de isso, Saúl quer continuar a persecução. Ele diz no versículo 36, mira, descendamos de noite contra os filisteus e los saquearemos hasta a manhã e não deixaremos de eles ninguno.
Saúl, hermanos, não se canse de poner carga sobre seus soldados. Estavam lutando todo o dia e agora tinham que lutar também, lutar de noite. Pero o sacerdote, ele vem a Saúl e lhe disse, oye, vamos consultar ao Senhor antes de ir a essa batalha. E Saúl consulta a Deus. Pero o texto nos diz, hermanos, que Jeová não lhe respondeu aquele dia. Lo que Saúl entende, hermanos, de toda esta questão de que Jeová não havia respondido a ele, era que alguém havia pecado contra o Senhor. Pero em nenhum momento, repito, em nenhum momento, Saúl pensa que ele poderia ser a pessoa que havia pecado contra Deus. Em nenhum momento ele pensa, puxa, talvez meu juramento foi insensato. Não. Ele já começa buscando culpables. E ele hace outro juramento, dizendo que se a culpa fuera de seu hijo, Jonatán, seu próprio hijo, tendría que morir. Vean, hermanos, hasta donde llega uma piedade fingida. Jonatán foi o homem que Deus usou para trazer a salvação do povo de Israel. Vimos isto no sermão passado. E agora Jonatán comeu um pouco de mel, sem saber do juramento de seu padre. Pero agora Saúl está disposto a perder a seu próprio hijo para manter uma aparência externa. O texto diz que eles echam suertes e a suerte cai sobre Jonatán. E Saúl pergunta a Jonatán, declárame lo que has hecho. Jonatán responde, provei um pouco de mel e devo morrer? Estava dizendo algo como, em sério que eu devo morrer por isso? E Saúl responde, sem dúvidas morirás, Jonatán. Então o povo tuvo que salvar a Jonatán. O povo se levanta, eles veem aquela injustiça. E eles disseram ao rei, não cairá um cabelo da cabeça de Jonatán. O próprio povo tuvo que livrar a Jonatán da condenação insensata de seu padre. Saúl tinha uma insensatez fingida de piedade. Que triste é, queridos, ver a padres que estão dispostos a perder seus próprios filhos por aparentar que são pessoas piedosas. Saúl não tuvo o valor de mirar a Jonatán e dizer-lhe, hijo, me equivoqué. Eu puse sobre ustedes uma carga que Deus não puso. E quantos padres fazem lo mesmo que Saúl, hermanos? Papá, mamá, uma das melhores coisas que vocês podem fazer na criança de seus filhos é reconhecer quando te equivocas. Decir a eles, perdona-me, hijo. Eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Isso não diminui tua autoridade dentro de sua casa. Isso lhe mostra a seu hijo que tu não intentas mostrar uma piedade que seja apenas aparente. Quando haces isto, estás mostrando a tu hijo que tu também eres um pecador, pero que queres ser melhor no Senhor cada dia. Não estés disposto a perder a vida de tu hijo para mostrar uma piedade que seja apenas aparente. Isso é insensatez fingida de piedade. E isso também, hermano, se aplica a todos nós outros, incluso aqueles que não têm filhos. Porque sempre há alguém cerca de nós outros para ver se nossa piedade é real ou só aparência. Em nosso matrimônio, em la igreja, em nossas amistades, em nosso trabalho. As pessoas que convivem contigo, elas veem a alguém que só sabe falar de Deus, ou elas miram para ti e veem a alguém verdadeiramente piedoso ante o Senhor. Se eu, como seu pastor, pudera ter uma conversação honesta com tu melhor amigo, com tu cônjuge, com tu hijo, que me diria de ti? Se isso te assusta, te vou fazer outra pergunta, e essa é a pergunta que verdadeiramente importa. Quando Deus mira tu coração, que vê a respeito de ti?
Que o Senhor nos livre, queridos, de la insensatez de uma piedade fingida. E por fim, queridos, veremos la insensatez de uma vitória incompleta. La insensatez de uma vitória incompleta. Isto vemos nos versículos 47 hasta o versículo 52. Hermanos, o texto termina com uma espécie de epílogo, um resumen de los años de Saúl como rei. E se alguém leyera solo estes versículos, hermanos, poderia pensar, pucha, Saúl foi um grande rei. O texto diz que ele tomou o reino sobre Israel, peleou contra todos os inimigos del pueblo, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba e los filisteus. E disse que donde quiera que se volvia, ele era vencedor. Em seguida aparece para nós os nomes de sua família, seus hijos, suas hijas, sua esposa, seu general Abner. E ao final do texto diz que quando Saúl veía algum homem fuerte, valiente, lo agregava para si, para seu exército. Ou seja, hermanos, mirando solamente a los datos externos, Saúl tinha uma biografia impressionante. Saúl tinha vitórias militares, tinha família, tinha hijos que são a bendição do Senhor, tinha homens preparados a seu lado para a batalha. Saúl tinha história para contar. Pero não podemos mirar, hermanos, solamente para este resumen bonito da história. O texto nos mostra este resumen de Saúl justamente depois de mostrar-nos a insensatez do rei. Saúl venceu batalhas, tuvo conquistas, tinha homens fuertes a seu lado. Pero este era o mesmo Saúl que estava disposto a matar seu próprio hijo por um juramento tonto. Esse Saúl não poderia resolver o problema de Israel de maneira definitiva. O versículo 52 nos mostra que houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saúl. Ele havia sido levantado justamente para livrar a Israel, hermanos. Pero no resumo de sua vida, o texto diz que a guerra contra os filisteus continuou todos os dias. Saúl venceu muitas batalhas, pero não venceu a guerra. Tuvo conquistas, pero sua vitória quedou incompleta. Queridos, Deus nos impressiona com nosso currículo externo. Estamos acostumbrados a uma cultura de ter que sempre melhorar nosso currículo, sempre fazer mais e mais coisas. Pero Deus, com Ele, não funciona assim as coisas, queridos. Deus está mais interessado em lo que somos delante de Ele, de lo que hacemos para Ele. Uma vida vitoriosa a los ojos de los hombres e derrotada delante de Deus foi uma vida que não valeu a pena ser vivida. Como seria a biografia das pessoas? Perdão, vou refazer a pergunta. Como seria a biografia que as pessoas escreveriam sobre tu vida? Que as pessoas poderiam dizer em seu funeral? Me imagino que a biografia que as pessoas escreveriam de ti não é a mesma que Deus tem a seu respeito, verdade? E isso é triste, queridos, muito triste. Pero existe uma boa notícia para todos nós hoje. Se tu eres alguém que sabe reconhecer seus pecados, se tu eres uma pessoa que sabe reconhecer seus erros, que muitos não conhecem, pero tu sí conheces, e te arrepende de ellos, a boa notícia para ti é que uma nova biografia tuya pode ser escrita hoje. Talvez não por homens, pero sí, por supuesto, por Deus. Uma biografia sem manchas delante dele. E talvez te perguntes, pero como? Como posso rehacer minha biografia? Limpia, sem manchas, sem pecados. Essa nova biografia, querido, só pode ser escrita por meio de um rei melhor. Um rei que não foi insensato. Um rei que nunca sobrecargou a seu povo. O rei Jesus.
En la cruz Jesús sufrió la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Ele não morreu por la quebra de um voto insensato, não. Ele morreu porque nós havíamos quebrado a santa lei de Deus. E a diferença de Saúl, hermanos, Jesús é o rei que se entrega por su pueblo. Jonatán foi salvado por el pueblo quando iba a morir injustamente. El pueblo gritou: "No ha de caer um cabello de su cabeça." Pero com Jesus não foi assim. A multitud gritava: "Crucifícale." E ele, sendo inocente, permaneceu allí por amor. Ele permaneceu e sua vitória foi completa, irmãos. Totalmente completada. Ele gritou em aquela cruz: "Consumado es." A deuda foi pagada. A batalha foi vencida. É por isso, querido, que uma nova biografia tuya pode ser escrita hoje. Talvez chegaste aqui hoje dia cansado. Cansado de tanta carga. Cansado de las cargas que puseram sobre ti. Cansado de la carga de la vida de aparências. Então, escucha hoje a voz do verdadeiro Rei que disse para ti hoje: "Venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os haré descansar." Fíjense, este Rei não disse: "Venham a mim todos os que têm uma biografia perfeita." Não. Ele disse: "Venham os cansados, venham os sobrecargados, trabalhados. Venham aqueles que já não conseguem carregar o peso de sua própria culpa. Venham. Venham aqueles que sabem que necessitam descanso." Cristo te chama hoje ao descanso de uma vitória que foi completa em aquela cruz. Não seas insensato ao ponto de não escutar esta voz hoje. Venga, venga a Jesus. Venha a mim. Todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar.